E aí, boa noite, gente. Bom, são exatamente 18 horas. Vou estar iniciando aqui a nossa live. Uma live assim que eu não poderia deixar de me sentir representado, né? Principalmente pela pessoa que eu vou chamar, Leonardo Miglinas, um grande amigo, parceiro. Mas também eu não poderia deixar de estar representado aqui por outras pessoas, né? Que eu prefiro até citar os nomes, como Fábio Brasil, Eric Quebray, Poliana Campos. Nenhum caminho desse se faz sozinho. Se eu pensar que eu tenho os estagiários que passaram pela gente, né? São tantos, né? Lembrar de Érica Frizeira, de Augusto Keller, Lohan, Ritinha, o Josimar, tio Jô. É muita história. Mas essa história hoje ela vai poder ser um pouquinho contada, principalmente, né, chamando o nosso amigo Leonardo Miglinas, que ele mesmo vai dizer aqui pra gente essa história de como tudo isso começou, né? Bom, a nossa estrela de hoje, né, para poder chegar nessa live e conversar com a gente, falar um pouco sobre o Paradesporto, quer dizer, deixa eu me apresentar, né? Tem muita gente que de repente pode... quem é esse cara aí que está falando? Quer dizer, eu sou o professor Charles, né? Trabalho na equipe do Paradesporto, da CPD. Sou professor pela Prefeitura de Vitória como técnico esportivo. Trabalho na Academia Popular de Resistência atualmente. Também trabalho divido também o meu dia com um trabalho no Paradesporto, né? Com um trabalho de iniciação a pessoas com deficiência ao nado, né? À prática da natação. E isso tudo faz com que nós estejamos aqui para poder falar um pouco sobre a perspectiva do esporte paralímpico, né? Do esporte do Paradesporto. Com isso, Léo vai trazer para a gente aqui uma explanação de como a gente pode desenvolver esse trabalho, né? De como é que esse trabalho desenvolve, de como a gente pode fazer com que esse trabalho cresça cada vez mais, né? Então, daí ele estaria aqui com a gente para poder falar sobre o trabalho, como é que tudo começou lá no Álvares Cabral, né? E aí? Guardando Miguelas. Muita tecnologia, meu amigo. Muita tecnologia. É muita coisa, meu amigo. Então, Miguelas, imagina, não esquenta não. Já tentei fazer aqui um discurso falando um pouco, né? Falando da pessoa que você... Agradecer, eu falei aqui que eu não podia estar aqui sem ser representado por Fábio Brasil, por Poliana Campos, por Eric Quebray, aquela galera toda que passou pela gente. Não esquecer dos estagiários, que quem somos nós, a gente não achar que, poxa, na nossa vida a gente tem que pensar nas pessoas que trilharam isso com a gente, né? Tantos sim, com certeza. Já devem estar formados há muito tempo, né? A gente brincar aí, eu entrei no projeto mesmo, foi em 2009, né? Quando a água já não passou por debaixo dessa ponte. E eu queria escutar de você, eu queria que você explanasse sobre esse trabalho que a gente faz, né? Porque qual a perspectiva que a gente pode ter, porque se você tiver em base, eu sou o professor que trabalha com educação. Então, o que eu queria passar para esses alunos, desse grande projeto que a gente tem, lógico, a gente tem que, não é só estar fazendo um trabalho lá, mas essa criança, de repente, ela pode ter uma perspectiva lá na frente, sabe? E dentro da história que você vai contar, vou dar um pitacos aqui, como você estiver conversando, porque a gente sabe que existe lá na frente uma possibilidade que a gente possa trabalhar com essas pessoas, entendeu? Então eu vou deixar agora você, eu falo demais, né? Então eu vou deixar você falar um pouco aí e contar sobre a história desse projeto, como começou, como tudo aconteceu. Fala para nós. Então, Charles, obrigado pelo convite. A gente já estava esperando já há uns dias, né, esse encontro nosso aqui, que é maravilhoso. Na verdade, a vida é feita de encontros e desencontros e reencontros, né? Com certeza. Você passou um tempo considerável distante da gente nos últimos anos aí, 2 anos. Mas parece que não. Né? Parece que foi ali na esquina e voltou e está tudo reconectado novamente. Voltei na hora é a mesma certa, coisa, né?
A mesma coisa, se a gente tiver a sorte aí da Poli voltar e também estar com a gente, porque é um grupo, a gente já, como você disse, a gente já teve muita gente próximo da gente, os estagiários principalmente, que a gente já sabia que de alguma maneira seria mais de passagem mesmo. Outros a gente conseguiu ter fixo, a própria Poliana, né, a galera que ficou com a gente mais tempo, os estagiários que ficaram mais tempo com a gente, a Zoraide, o Fernando, as meninas, né, que trabalharam com a gente, a Josi, né, Monissa, todos, praticamente todos ali alunos meus da faculdade. E uma das coisas que eu tenho muito, que sempre foi muito pensado, assim, sempre foi muito consciente, é o quanto que eu poderia promover para essas pessoas dentro daquilo que eu tive também, né? Eu sou fruto de pessoas que estavam ali do meu lado como profissionais, onde eu, como estagiário, me identifiquei com a área e grudei nessas pessoas. Essas pessoas me deram muito aprendizado, né? E muitas oportunidades. Então, além da gente precisar, né, dessas pessoas no dia a dia com a gente ali, eu sempre vi aquele espaço como uma oportunidade das pessoas, mesmo não tendo uma sequência fixa com a gente ali, que aquele momento seria um momento importante para a vida delas, né, de aprendizado para a profissão e para a vida também. Então, sempre que a gente pode, a gente continua trazendo pessoas novas para perto da gente. E a nossa história, ela é composta pela soma dessas grandes pessoas que tiveram com a gente durante esse tempo. E você é uma daquelas especiais que, sem sombra de dúvida, o tempo que você ficou com a gente, esse tempo que você está mais recente, dá um conforto maior. A gente ficou de fato perdido sem você e sem a Poli ali, sem desmerecer os outros profissionais que tentaram auxiliar a gente ali. Mas a gente tinha feito ali, naquele início do 2010, 11, 12 ali, um momento de fortalecimento muito grande, principalmente desse atendimento das crianças, né, do público que a gente sempre gostou muito de trabalhar e sempre teve muita dificuldade em função das dificuldades que a gente tem no dia a dia, né? Então, para as pessoas que estão aqui, né, que acompanham a gente, contar um pouquinho da história lá atrás, né, de como as coisas foram acontecendo e os apoios que a gente passou a ter, que foram fundamentais, né, e as perspectivas que a gente tem aí pela frente também, porque nosso sonho continua firme da gente atender cada vez mais pessoas, né. A gente tem contado um pouco dessa história inicial aí durante as lives que a gente tem feito, as reuniões que a gente faz. As coisas surgem de maneira não muito diretiva, assim. Eu não fui atrás, né, de montar esse projeto, o Fire também não. As coisas foram acontecendo, e Fire a gente sempre foi muito próximo na faculdade, a gente se conheceu na faculdade, na mesma turma, e tinha essa afinidade. Fire era atleta de natação, e eu comecei a estagiar no Álvares como estágio mesmo, depois virei auxiliar técnico da equipe, enfim. E a gente continua estando ali nesse meio, né? Na verdade, as pessoas com deficiência chegaram até a gente. O Fábio fazia um trabalho nas Razões do Corpo, e eu lá no Álvares, e ele começou a atender um rapaz que era praticante do halterofilismo lá nas Razões do Corpo, e eu comecei a atender um rapaz, isso em 2000, no início do ano 2000, né, na troca ali do milênio ali, né? Estamos velhos. E esse menino me perguntou se eu podia, ele falou que sabia nadar, ele tinha uma perna amputada. Enfim, eu comecei a fazer o trabalho com esse menino, o nome dele era Leandro, e na mesma época, próxima ali, o Fábio começou a fazer esse trabalho com esse rapaz, com um grupo de pessoas ali na Razões do Corpo, no halterofilismo, e é dali que o Fábio conhece o Eric também, né, que ele também era estagiário, se eu não me engano, da Razões do Corpo. E, enfim,
começou assim, né? Eu falei, pô, Fábio, tô trabalhando com o menino, ele, eu tô trabalhando também, tem uma entidade chamada CPD, que era Associação Capixaba para Pessoas com Deficiência, essa é a sigla inicial. Inicial, inicial não, na verdade é a sigla da CPD que existia, que não é a CPD que a gente tem hoje, né? Essa CPD antiga era uma entidade que ela passou a existir numa época onde a lei trabalhista para que pessoas com deficiência tivessem, por lei de cotas, o trabalho dentro das empresas, essas entidades elas foram formadas para capacitar pessoas com deficiência. Normalmente era uma coisa, era muito fechado, né? Você tinha ali uma entidade que fazia uma capacitação para um trabalho básico, né? Porque as empresas tinham que contratar as pessoas com deficiência por conta das cotas, não tinha o número de pessoas a serem contratadas. E a CPD trabalhava muito atendendo órgãos governamentais também. Então, ou empresas terceirizadas que prestavam serviço de atendimento básico ali, de serviços gerais, né? Ou um trabalho básico de digitação. Então, eles davam treinamento de digitação para pessoas com deficiência serem contratadas para trabalhar, ou serviços gerais, aquilo que era possível. E tinha um braço dentro dessa entidade de um rapaz que tem uma importância muito grande na nossa história, chamado Marcos Santos. E ele fazia esse trabalho com halterofilismo. Ele era o diretor da Bradecar, que era uma entidade antiga que antecedia ao próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. E a gente competia por essa entidade, né, e não pelo Comitê Paralímpico ainda, ou seja, ainda as competições organizadas pelo Comitê Paralímpico. E o Marcos Santos ele era muito ligado a esse órgão em nível nacional, então tinha uma representatividade grande, e a gente tinha nele esse apoio já em nível nacional, que a gente via ali uma possibilidade de ter alguém como suporte, né, para poder ampliar as possibilidades. Então a gente ia para as competições representando essa CPD antiga. Né? Eu trabalhava como treinador do Álvares, né, me formei em 2002 e já assumi logo uma equipe, e tinha sempre ali um atletazinho que eu dava treinos, normalmente 1 ou 2, que eu dava treino depois do meu horário de treino. Mas sempre foi uma coisa secundária. Né? Nessa época eu tinha acabado de assumir a equipe infantil, eu tinha 40 atletas da categoria infantil, ainda dava treino para uma equipe B adulta, de juvenil para cima, que tinha o João Júnior, tinha uma outra atleta que foi recordista sul-americana, Marcele. Eu fui convocado para a seleção brasileira para ir para a Copa do Mundo. Então eu tinha ali uma carreira inicial mais voltada para natação de alto rendimento. E o Paralímpico sempre teve ali como um trabalho secundário, né? Sempre secundário. E eu fui desenvolvendo tanto a natação convencional quanto o Paralímpico, mas o Paralímpico ainda sem muitas perspectivas, porque a gente não tinha nenhum tipo de apoio. O Comitê Paralímpico ele praticamente não existia. Ele existia no papel, mas ainda muita coisa engatinhando. Então o que a gente tinha eram umas competições regionais, uns eventos que aconteciam uma vez por ano. De qualquer forma, a gente começou a fazer esse trabalho, né? Até que vou tentar seguir uma linha cronológica, assim, uma linha do tempo para não me perder. A gente o Fário vai para uma competição antes com os meninos. Nessa leva tinha o Rodolfo, o Mário Júnior, que era a galera inicial, o Pedro Barcelos, que ficou com a gente um tempo ainda, o Fabiano Brown, uma galerinha do início, né? Essa competição, eu acho que eu não fui porque eu tinha alguma competição com os atletas do Álvares que batia no mesmo final de semana. E o Fário foi, e a gente começou a trabalhar junto, né? Quando um podia, o outro podia, a gente estava ali junto também fazendo esse trabalho. Eu só na natação e o Fário ainda atendendo a natação e o pessoal do halterofilismo. E a gente vai para uma competição, se eu não me engano, em 2003, no Rio. Que
A gente competiu, era uma competição organizada ainda pela Bradecar. O pessoal foi de Kombi, os cadeirantes de Kombi para o Rio. Isso. A gente ia de Kombi. E tem essa história dessa competição é fantástica. A gente não, ou era alojamento ou era um hotel. Quer ver? Pra vocês terem uma noção do tipo de hotel que a gente ficava. Pensa num hotel desse do centro que está meio que falindo, desses antigos. Consigo imaginar. Né? Ali na Ilha do Príncipe, não tem uns hotelzinhos ali bem. É desse tipo o hotel que a gente ficava. Não tinha. O teto aparecia o cano, enfim. Mas era hotel, pô, né? Tinha aquela coisa do hotel. E essa competição aconteceu no Tijuca Tênis Clube. Tem uma história muito legal, que a gente quase não conta essa história, mas é uma história muito bonita. O cara que dirigia a Kombi, falecido, depois se ele quiser, não sei se ele tá aí, ele lembra o nome dele, eu esqueci o nome dele agora, do motorista. Era uma figura. Tomava todas e dirigia. E a competição não era organizada da forma como é hoje. Então, os caras viram lá, a competição vai durar 6 horas, 10 horas da noite vai estar rolando competição ainda, não tem como comer em nenhum outro lugar, leva a marmita para o local da competição. Aí eles encheram o caminhão deles lá, encheram de marmita, só que a competição foi acabando, o pessoal foi indo embora. E chegou no final da competição, tinha sobrado uma quantidade absurda de marmita. Muita marmita. E aí, eu olhei para a cara do Fábio, o Fábio olhou para a minha cara, tinha mais 2 caras que viajaram com a gente também nessa competição para ajudar a gente, amigos do Fábio, e mais um motorista. E aí a gente resolveu encher a Kombi de marmita, lotamos a Kombi de marmita até o teto, e o hotel ficava no centro do Rio. E a gente resolveu distribuir marmita para os moradores de rua. Isso é bem a cara de Ele parava a Kombi na esquina, e a gente via ali, né, o pessoal deitado com uma coberta. Né, as pessoas têm muito preconceito com morador de rua, mas morador de rua normalmente é uma pessoa que não teve oportunidades, ou a vida acabou por conta das drogas, deixando eles naquela condição. Então, são pessoas que normalmente estão ali com fome, inclusive, com frio e com fome, né? E aí a gente chegava, cara, era impressionante, a gente via só uma coberta com uma cabecinha pro lado de fora, e a gente anunciava que a gente estava ali para dar uma marmita para eles, e na hora que levantava a coberta, a gente achava que tinha 2 pessoas, tinha 10, assim. Era o pai, a mãe, com um monte de criança, todo mundo dormindo na rua, e a gente passou a madrugada distribuindo marmita, até acabar a marmita toda. Isso aí não seria, coisas... não seria cara, vocês são terríveis. Vocês são coisas da... Minha irmã entrou aí. Então a gente tem muita história assim, né? E aí a gente volta... Umas 10 lá para a gente poder falar isso tudo. Tem. Eu escrevi um livro, né? Livro dessas histórias. O Fábio depois conta uma história desse momento aí que é até engraçado. E a gente volta dessa competição. Nessa época eu tinha muito contato com o pessoal da imprensa, porque eu estava ali dando muita entrevista com os atletas que eu tinha vários campeões brasileiros ali da natação do clube, e eu era muito próximo ali dos jornalistas da época, sempre fui muito do Jorge Félix. Aí o Jorge foi fazer uma matéria com uma atleta minha, aí eu falei, Jorge, eu acabei de voltar de uma competição paralímpica, cara, de natação. Ele, caramba, eu nunca vi nada disso aqui. Isso em 2002, 2003. Ele falou, vamos fazer uma matéria. Eu falei, bora, vamos fazer. A gente tinha 3 atletas, atendendo depois do horário, ali 50 minutos, 1 horinha. Aí era uma época que a gente ia para a competição, não tinha tantos lugares assim. São Paulo, por exemplo, não tinha nenhuma equipe. São Paulo foi descobrir o esporte paralímpico em 2005, 2006. Meu Deus. Então a gente tinha os estados do Nordeste muito forte, com vários atletas, o Clodoaldo, né, essa galera, a Idênio, o pessoal que até hoje está aí. E um ou outro do Rio. O Rio tinha o Tijuca, com o Menescal, que é um professor que existe lá até hoje.
algum trabalhozinho sendo feito inicialmente ali, de outras entidades, e a gente que estava ali também no início. Então a gente ia para a competição, não tinha tantos atletas, então a gente sabia que para aquela classe, provavelmente os atletas iriam voltar com medalhas. E a gente foi, trouxe um monte de medalha, e aí foi legal, porque a gente foi para a televisão para falar, né, sobre a conquista. E aí eu lembro que o Jorge falou assim, mas me fala, existe uma equipe aqui? Eu falei, sim, existe uma equipe paralímpica aqui no clube. Os treinos acontecem dia tal, dia tal e dia tal, no horário tal, é de graça, e meu telefone é esse aqui. Pra quê? Aí, ô Charles, imagina, no início dos anos 2000, né, o Álvares, até mais do que é hoje, assim, tinha ainda uma força muito grande, a natação era muito forte, né, a gente estava sempre na TV com os resultados, a natação foi a época mais forte na natação do clube. É um clube elitista, porque ali ainda nunca tinha existido nenhum projeto social ali que tivesse vingado. Essas coisas de projeto da prefeitura surgem muito depois. Então eu falo que o Álvares abriu um projeto social para atender pessoas, né, de graça. Eu achava que em Vitória tinha os 3 que eu atendia, mais 2, né, com deficiência. Você imaginou? E aí meu telefone não parou de tocar, né, cara? Assim, ele ficou uma semana tocando, eu tive que desligar, porque todo mundo queria ir pro Álvares fazer aula de natação de graça, lógico. Quem não? E aí, né, todos os tipos de deficiência, com todas as idades, porque a gente não tinha colocado critério nenhum. E aí eu desliguei o telefone, parou de ligar, mas as pessoas começaram a aparecer no clube. Porque, eu falei, né, na televisão. Você não vai me atender o telefone, aí, não vou aparecer pessoalmente. Eu vou aparecer lá. E a gente teve que começar a selecionar, porque a gente não tinha perna para poder atender todo mundo. A gente, nessa época também a escolinha do clube funcionava muito. Então a piscina que vocês atendem hoje é uma piscina que ficava lotada de alunos nesse horário da tarde e noite. E a gente só podia usar a piscina grande. E aí o critério era que, para começar a fazer parte da equipe, tinha que saber nadar. Porque a gente tinha que colocar na piscina grande, não dava para trabalhar em iniciação, até para a gente ter um horário só, né? Enfim, e aí de 2003 até 2008, o projeto ele ficou funcionando assim, era o horário que eu dava, que o Faro dava, o Marco aparece ali em 2005, e aí tinha o Marco, eu cansei de viajar só eu, Marco e Denilson. Assim, a gente não tinha muitos atletas, né? O Comitê Paralímpico começa a fazer os campeonatos nacionais, então começa a ideia de índice, então não era todo mundo que conseguia índice, o Marco era um atleta que conseguia índice. Em 2007 eu saio do Álvares como treinador da equipe e vou trabalhar um ano como treinador do Flamengo, atendendo 4 atletas aqui em Vitória, mas que eram federados lá, e o Marco é o único que continuou comigo. Em 2008 o Álvares me chama para ser treinador do Álvares novamente, e eu consigo voltar com a equipe paralímpica para lá. E a gente já estava ali há 8 anos trabalhando totalmente voluntário, né? Eu e Fairo e o Eric, que também já tinha começado com a gente ali também. E aí os estagiários que vinham se agregando a esse período, né? A Poli, mais ou menos nessa época de 2008, na verdade, 2008, 2009, que a Poli foi minha aluna e eu fui professor dela em 2008. E é ali que eu puxo ela para poder ir pro Álvares também, para a CPD. Eu estava contando a história da antiga CPD, né? Aquela antiga CPD, ela faliu, entrou em falência por uma série de problemas lá administrativos, só que a gente já tinha um nome muito forte dentro do esporte. A gente já tinha um uniforme que a gente usava, que tinha sigla CPD, e a gente, para continuar inscrevendo os atletas, a gente tinha que inscrevê-los por uma entidade. Então não foi muito difícil juntar a CRE com o LE ali, a gente viu que a CPD poderia, vamos ver o que cabe para a sigla CPD. Era a Associação Capixaba de Pessoas com Deficiência, a gente manteve a sigla, porque era um nome que já ia ali para o uniforme, que já tinha uma marca, e a gente criou uma entidade completamente nova, chamada Associação Capixaba Paralímpica de Desporto.
Inclusive, isso é um pouco recente, dá até um problema, porque essas coisas trabalhistas, gente que teve que entrar na justiça, veio gente bater na nossa porta, querendo que a gente desse explicações ou mandasse telefone de algumas pessoas, alguns presidentes da CPD antiga, achando que a gente era aquela CPD. Mas, enfim, desencontro só, porque a gente abriu uma entidade totalmente nova e ela começa a funcionar regularizada em 2006. Né, que o Denilson, que está aqui, Denilson, presidente. É o nosso primeiro presidente, uma pessoa super importante para a gente, sempre será. E aí a gente começa a ter, se eu não me engano, nesse ano de 2008, a Alexandra, lembra da Alexandra, assistente social? Ela tinha um contato, eu e Fábio, a gente trabalhava pela Prefeitura de Vitória, enfim, eu dava treino para o Álvares, trabalhava na Prefeitura de Vitória e dava o treino para a equipe da CPD. E o trabalho com a equipe paralímpica, ele sempre foi voluntário até então. E a gente sempre nessa coisa de tentar conversar com algum secretário para que a gente pudesse atender mais pessoas com deficiência, já que a gente era contratado da Prefeitura e que esse atendimento passasse a ser com o apoio da Prefeitura, já que a Prefeitura poderia assumir a nossa contratação. Alexandre era amigo do Cláudio Vereza, vereador na época, e ele conseguiu uma reunião com o secretário de esportes da época. E a gente conversou, eles entenderam, né, teve então uma forçaçãozinha de barra política, né, a gente que bateu na porta, fazemos esse trabalho, precisamos apenas que a Prefeitura entenda a importância desse trabalho e que dê um suporte, fazendo com que a gente trabalhe nisso, tendo esse apoio da Prefeitura. E aí o Fábio inicia sendo contratado, eu ainda demorei mais um pouco, eu acho que eu só entrei em 2010, porque eu fiquei sem contrato, o contrato que eu tinha da Prefeitura tinha acabado, e aí eu fiquei um ano mais trabalhando voluntário, só depois que eu fiz um contrato novo que eu acabei entrando. Deixa eu aproveitar, só queria aproveitar. Sim, nesse momento, é que em 2009 é aí que eu entro e eu preciso aproveitar a live para poder falar com o Fábio, falou assim, pô, desculpa aí o que aconteceu numa reunião que nós tivemos, né? Ele falou assim, poxa, você me deixou, ninguém queria trabalhar comigo, mas ninguém queria trabalhar com o Fábio. Na época que eu entrei em 2009, contratado pela Prefeitura, eu estava num parque, né, tendo problemas no parque, mas não tem onde colocar você, eu vou colocar você para trabalhar com o Fábio, porque ninguém queria trabalhar com pessoas com deficiência, não é com o Fábio, não. Sim. E foi aí que eu caí de paraquedas nesse local. Né? Exatamente. E é interessante porque, olha só, você entrou para trabalhar como contratado da Prefeitura, né, para fazer esse trabalho antes de mim. Foi. Ou seja, né? Você conseguiu e não começou a trabalhar. Você começou, eu fiquei 10 anos. Eu fiquei 10 anos trabalhando voluntário e você entrou pela Prefeitura sendo remunerado antes de mim. Exatamente. Que foi maravilhoso, a gente teve um apoio grande ali, né? No início a gente tem essa coisa de falar, pô, será que quem vai vir, né? Porque a gente já rolou 10 anos aqui, a coisa não é fácil e tal. E né, a gente pensava mais ou menos nessa época como a gente pensa hoje ainda, né? Não é um trabalho técnico, é um trabalho que se você não tiver uma afinidade de gostar de fazer esse tipo de trabalho, você pode trabalhar voluntário ou ganhando 10 mil reais por mês, que você vai ter as mesmas dificuldades, né? Perfeito. Então, e o trabalho técnico se aprende, né? Isso. Então, várias funções a gente entende que isso é mais importante, né? Você ter alguma pessoa predisposta, amando o que está fazendo, recebendo como remuneração principal aquele sorriso daquelas crianças que a gente recebe todo dia quando a gente está atendendo. Nossa. E a gente lembra no final do mês que a gente tem R$1.000 para receber. É mais ou menos isso, né, Charles? Se a gente pensar nos R$1.000 no final do mês e trabalhar só pensando que essa é a nossa gratificação, a gente não trabalha com isso, porque a gente sabe, né? Mas a gente tem outras gratificações. E aí você entra, né, dá suporte, no ano seguinte eu consigo ser contratado, e ao mesmo tempo, por isso que eu acho que deu um boom grande aí, a gente consegue, pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, inscrever o nosso projeto
um projeto que o comitê estava fazendo, chamado Clube Escolar Paralímpico, que a gente consegue contratar alguns professores e alguns estagiários para trabalhar nesse projeto, para atender como meta 80 crianças e jovens entre 7 e 17 anos. Então a gente já tinha ali mais ou menos uns 30 alunos que a gente já estava atendendo com a sua entrada, com a entrada do Fairo como funcionário da prefeitura, eu ali me dedicando mais ainda. E aí se soma, a gente conseguiu estabelecer essa meta, não só na natação, a gente colocou a bocha, né, tinha algumas crianças do atletismo também. Então foi um período que a gente estava atendendo simultaneamente cerca de 120 alunos. Desses 120, 80 crianças e jovens. Porque a gente tinha ali o apoio da prefeitura com alguns professores e a gente tinha o apoio do Comitê Paralímpico, né? Então, sempre foi assim, né? A nossa potência em atendimento e a qualidade sempre dependeu muito do aporte financeiro que a gente começou em alguns momentos a ter e alguns momentos depois a não ter mais, né? Então, por mais que a gente tenha amor, a gente trabalhe voluntário, né? Daqui a 2 meses provavelmente eu vou voltar a trabalhar voluntário novamente, depois de 20 anos, né? Depois de 20 anos de projeto, mas depois de 10 anos sequencialmente aí remunerado. Acho que em 2013 eu fiquei 1 ano voluntário de novo. Agora vai voltar, porque né, aquelas coisas que a gente acha que de repente vão ter uma continuidade acabam a gente sofrendo um pouco com alguns problemas. 2013 esse projeto do Comitê Paralímpico ele acaba e a gente perde mais da metade dos nossos professores estagiários. E aí dá uma queda novamente. E a gente já tinha muita gente ali, né? Sempre na expectativa de vamos ver o que a gente consegue, vamos começar. Até que nessa quantidade de pessoas que estavam buscando a gente para a gente continuar com o atendimento e tudo que a gente tinha construído, eu bati na porta do então secretário na época da Prefeitura de Vitória e falei, a gente está com esse projeto bombando, com uma quantidade enorme de alunos, a gente perdeu um dos principais apoios, a prefeitura contrata e manda quando quer, né? Nesse ano de 2013 eu tinha perdido, então eu estou atendendo, o Charles está lá, o Eric, o contrato dele acaba, o meu já acabou. Não seria possível a Prefeitura de Vitória criar um processo seletivo para contratação específica de professores para trabalhar com paradesporto? A gente fez umas 2 ou 3 reuniões, eu ajudei ali na formatação do edital, né? A gente tinha que de alguma maneira garantir que esses profissionais que fossem trabalhar com a gente tivessem essa afinidade, que a gente sabe que não é todo mundo que tem, porque a gente teve algumas experiências de algumas pessoas que bateram lá até bem intencionados, mas que não conseguiram fazer um trabalho porque não se identificavam, viam que aquilo era simplesmente um trabalho braçal, que dói a coluna, que dói o ombro. Exatamente. Que dói. E a gente não queria que essas pessoas fossem contratadas para chegar lá e dar trabalho para a gente também, além do trabalho que a gente já tinha, né? Então, por isso a gente conseguiu, na época, amarrar essa ideia de que esses profissionais tinham que comprovar uma experiência. E a gente tinha muitos profissionais. E tinham todos aqueles que tinham passado por nós, alguns, né, recentes, outros mais antigos. E a gente sabia que ia conseguir formar um grupo bacana. Foi atendido essa questão desse edital. A gente conseguiu colocar esse grupo para dentro para trabalhar. E nesses anos também de 2014, 15 principalmente, 2014, 2015, 2016 tem uma transição também de uma outra profissional que entra na prefeitura, que tira essa questão da obrigatoriedade do profissional que se inscreve para trabalhar com paradesporto tivesse comprovação de ter trabalhado na área. E a partir dali a gente tem uma queda novamente, porque a gente infelizmente começou a receber pessoas que justamente aquilo que a gente falava se confirmou, né? Não tinham essa afinidade, viam aquilo como um trabalho braçal. E com isso a gente foi perdendo, Charles, foi perdendo número de atendimentos para iniciação, para crianças,
a Poli segurou até onde ela pôde, porque ela perde também o contrato a partir dali, e ela começa a ser professora voluntária para ensinar os profissionais que recebiam e que não queriam trabalhar. Que não queriam trabalhar, meu Deus do céu. Você lembra disso, né? Eu lembro disso. E foi um período que você não estava mais, né? E que a gente conseguiu segurar. Nesse tempo, a gente tem as surpresas agradáveis, como a gente teve a entrada do Almir. Né? Que é dessa leva de pessoas que a gente via ali que não tinha afinidade, ele entra até bem no início ali. 2017. Não veio. 2017. Mais ou menos isso. Almir, se ele quiser depois até confirmar a data de entrada dele. E ele fica ali mais auxiliando a mim e o Eric, que estava ali mais na beira da piscina. E foi criando uma afinidade grande, sempre se mostrando muito atencioso, né? Ele estava ali, é uma pessoa com deficiência também, que entende, né, a necessidade daquele projeto. Sim. Com as dificuldades que né, a comunicação e tudo, mas sempre muito empenhado ali. É uma pessoa que sempre ajudou e ajuda muito a gente. Tanto que ele ficou durante muito tempo ali mais como auxiliar, e hoje ele já tem lá a equipe que ele trabalha direto, né, já faz o trabalho dele, não depende mais tanto da gente, praticamente nada. Ele está ali, já entendeu a dinâmica, né, se transformou num ótimo professor. Enfim, então a história nossa vem dessas questões, desses apoios, dessas faltas de apoio, né, dessas transições. Deixa só eu dar um parâmetro aí. No caso, quando é que realmente começou o pré-acessível? A gente não pode deixar de falar. Vamos lá. As coisas se misturam com a gente, né? Em 2011, uma moça chamada Denise, da Prefeitura de Vila Velha, ela bateu lá na porta do Álvares e falou assim: eu sou de Vila Velha está querendo montar um projeto para atender pessoas com deficiência na praia, e como está ligando pessoas com deficiência com a água, as pessoas falaram que quem sabe mais sobre isso são vocês. Porque a gente trabalhava com natação, com pessoas com deficiência, e ela falou assim: a gente está fazendo uma reunião mensal na UVV, a UVV está entrando com apoio com o pessoal da arquitetura, e a gente precisa montar um projeto que vai funcionar ali no canto da Praia da Costa e tal. Ficamos 1 ano fazendo reuniões, montando, a gente dando essa assessoria. Era mais um trabalho voluntário que a gente estava prestando ali. Mas com a ideia de oferecer pela primeira vez às pessoas com deficiência no Espírito Santo um espaço para que essas pessoas tivessem acesso a tomar um banho de mar, que para a gente é algo extremamente comum, né, e fácil de fazer. Fizemos ali toda uma preparação, uma análise de local, de rampa, de inclinação. Isso foi feito pelo pessoal da arquitetura. Enfim, montamos o Praia Legal. Eu e Fábio trabalhamos ali, o Eric também, durante o primeiro verão, de maneira absurda, assim, de uma forma que a gente não tinha muita noção. E até o Praia Legal existir, em 2011, eu achava que eram os 3 atletas que eu trabalhava, mais uns 40 que apareceram, e que eu achava que eu conhecia todas as pessoas com deficiência do Espírito Santo. Cara, quando o Praia Legal ele surge em janeiro de 2011, porque a gente fez as reuniões em 2010, teve um dia que estava numa confusão ainda, os salva-vidas estavam ainda se encaixando para trabalhar no projeto, né? A ideia do salva-vida é porque eram as pessoas que poderiam trabalhar no final de semana, né, no formato de escala, porque eles não tinham como contratar um professor de educação física, um fisioterapeuta para trabalhar final de semana. A Prefeitura de Vila Velha não tem esse tipo de contratação. E aí eu e o Fábio, a gente foi, e a gente meio que fazia uma escala. Eu lembro claramente que teve um dia, um domingo, que eu fui. O Fábio já não ia, porque ele ia no outro dia, que eu não iria, a gente tinha trocado, alguma coisa assim, e os salva-vidas não foram. Tava eu e a assistente social, a Joana.
nesse dia num domingo, foram 45 cadeirantes. Meu Deus. E eu, sozinho, botei 45 cadeirantes na água e lembro que a grande maioria mais de uma vez. Eu fiquei uns 3 dias sem conseguir andar, cara. Parecia que eu tinha sido atropelado. Faço ideia. E aí a gente fez, né, o Projeto Praia Legal acontecer, a gente acabou saindo, a gente ficou ali no início. Até ano passado eu ainda estava dando uma assessoria para eles, dando treinamento. E aí em 2013, a gente teve a Mariana, que é uma professora de educação física, que é cadeirante, trabalha com ginástica. Ela trabalhava na prefeitura de Vitória e ela frequentava o Praia Legal. Aí ela falou assim, Léo, a gente está querendo montar um projeto desse em Vitória. Falei, poxa, maravilhoso, faz tudo que você puder. Eles fizeram todo o trâmite, compraram 2 tendas e 4 cadeiras, e nisso acabou a gestão do prefeito anterior, que era o prefeito que ela trabalhava. E aí, eu não sabia que eles tinham comprado essas coisas. E aí alguém da prefeitura, na gestão nova, a gente já pelo projeto e tal, Praia Legal funcionando, não sei se a Tainá já estava ali, eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que foi ela que falou, ela falou assim, Léo, a gente descobriu 4 cadeiras e 2 tendas num galpão. Olha como é que funcionam as coisas, cara. Que loucura. Né? Assim, isso foi em 2013, né? 2013. Aí, ficou um ano, né, fechado esse material dentro de um galpão da prefeitura. E aí a gente fez, eu falei, a gente tem essa possibilidade de montar o projeto. Foi a nossa equipe da CPD que deu boa parte da assessoria para montar o projeto em Vila Velha. A prefeitura fez um convênio com a nossa entidade, com a CPD. Eu e Fire, a gente achou que fosse ganhar dinheiro, a gente perdeu dinheiro, porque pela primeira vez a gente vai conseguir ganhar um dinheirinho. Porque tinha uma praga de um imposto lá, um imposto... Como é que chamava o imposto? Era um imposto lá de uns 30% que a gente tinha que pagar, que a gente não sabia. Então a gente colocou um valor lá da nossa hora de trabalho, e quando a gente foi ver, a gente teve que pagar praticamente o nosso trabalho quase todo de imposto. Meu Deus. E a gente ficou trabalhando, conseguiu contratar você, né, pela CPD, não foi isso? Foi. Mais alguns outros professores, essas pessoas ganharam um dinheirinho que a gente conseguiu contratar. Sim, eu lembro. E eu e Fire, a gente pagou imposto com dinheiro, que era mais ou menos o dinheiro que vocês iam ganhar um pouquinho mais. Mas a gente ficou feliz porque ali também foi um momento importante, porque a gente conseguiu, com muito menos estrutura do que Vila Velha, montar um projeto que funcionou muito bem, justamente pelo amor e pela dedicação dos professores que estavam ali. E até hoje é assim, desde o início. Cara, eu lembro que a gente não ganhava nada, mas eu e Eric, cara, a gente ia ali para a beira do mar, a gente ficava tão feliz de estar ali trabalhando ali, cara. Eu lembro que a tia dele ia lá, ia nossos parentes, a gente ficava ali batendo papo, quando dava a gente andava de stand-up, botava os cadeirantes no caiaque, né? Foi um momento muito feliz pra gente ali, de trabalho no final de semana duro, né? Mas o Praia é legal pra gente que trabalha com pessoas com deficiência, como é um espaço que não é de aula, é um espaço só de lazer. Fara entrou aí agora. Entrou agora. Ali a gente tinha muita resposta bonita das pessoas, né? Vocês têm isso, a Gabi trabalhou com você agora recentemente também. Ali a gente tem um olhar de satisfação, um agradecimento, que na natação a gente percebe também, mas lá na praia, cara, é muito, né, muito forte isso. É muito forte. As histórias que acontecem na praia é completamente diferente do que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? São aquelas pessoas que passam por ali e veem uma tenda e chegam naquela tenda e não imagina nem que acontece um projeto desse, né? Pensando assim, nossa, tem anos que eu não consigo nem chegar perto da praia, você colocar ela numa cadeira, levar ela próximo, só na água, e dar essa sensação. Exatamente. Acontece demais isso. E a sociedade, cara, assim, em Vila Velha eu recebia muito isso, em Vitória também, as pessoas passando na praia, falando assim, caramba, que tão legal. O Charles deu uma travada aí. Tá ouvindo, Charles? Tá, né? Tô ouvindo. Então, assim, é uma coisa que impacta as pessoas com deficiência diretamente,
mas impacta toda a sociedade de maneira positiva. Porque quando você percebe que a sociedade, ou uma entidade, ou a prefeitura, está fazendo alguma coisa para um grupo de pessoas que durante tantos anos ficaram de fora de qualquer oportunidade, é uma coisa que cria uma expectativa para pessoas que nem fazem parte desse grupo social. Né? Fala, caramba, né? Já tinha passado a hora de alguém olhar. Como a gente também não tem 100%, não é unânime esse entendimento, a gente já sofreu alguns problemas também de preconceito sério, né? Nesses espaços, né? Das pessoas acharem que a gente, de alguma maneira, está tomando um espaço da praia só pra gente. Eu lembro que quando a gente montou o projeto de Vila Velha, as pessoas que estavam nas reuniões, eles falavam assim, vamos colocar um enfermeiro, vamos colocar, sei lá, outra coisa. Aí eu falava, olha só, tudo bem, se alguém passar mal na praia, ter um enfermeiro, acho ótimo. Só que esse enfermeiro vai ter que atender a praia inteira. Porque ali é um espaço de inclusão. A gente não quer que a sociedade pense que a gente loteou um pedaço da praia pra gente. Exato. Então a gente não quer nenhum tipo de privilégio. E uma pessoa com deficiência, e aí vem um entendimento de um modelo antigo, né, da década de 40, 50, de que a pessoa com deficiência é uma pessoa doente. Né? Que ela ia para um espaço especializado para ser tratada, e se ela se curar daquela doença, ela pode voltar a fazer parte da sociedade. Então, em 2010, a gente descarregava um pouco desse entendimento. Eu falava assim, ninguém vai para a praia doente. Se a pessoa tiver com febre e ela tiver uma deficiência, provavelmente ela não vai para a praia. Né? Se ela toma algum remédio controlado por alguma coisa que está associada à deficiência dela, ela está controlada e ela vai para a praia. Então a gente não quer ninguém de branco debaixo de uma tenda, achando que aquilo é um espaço de pessoas doentes, né? E a gente conseguiu, com muita conversa, quebrar isso, né? E realmente as pessoas irem para lá no entendimento que elas estavam fazendo parte de uma praia, né? E podendo conviver. Só que algumas pessoas que frequentavam esses espaços, que frequentam até hoje, ainda tem muitas pessoas preconceituosas, né? Eu vou contar uma passagem rápida aqui para ilustrar isso. Em 2015, se eu não me engano, a Joana, na prefeitura de Vila Velha, a gente já tinha o Praia Acessível funcionando. Ela me chamou. A gente tinha aqui o projeto de Vila Velha, ele funcionava ali na praia, mas a gente tinha que pegar as cadeiras lá no CREFES. Então é perto, mas dá uma distanciazinha. Você tem que levar o cadeirante lá no banheiro do CREFES para tirar a sonda, bababá, enfim. Pegar a cadeira, levar a cadeira, desmontar, levar para lá nas costas, então dava um trabalho. A gente conseguiu que um espaço ali no final da praia, onde faz uma rotatóriazinha ali da bicicleta, a gente colocasse um módulo ali para guardar as cadeiras, guardar o material, fazer um banheiro e ter uma estrutura de apoio para o projeto. Aí a Joana me liga e fala, Léo, o pessoal que está assistindo aí ouve que essa história é ótima, para a gente ver o nível do preconceito das pessoas, né? Tinha saído uma nota na Tribuna e na Gazeta no mesmo dia, uma nota grande até, assim, de uma pessoa, dos dois jornalistas, né, que fazem essas notinhas meio que em página solta de coluna social, essas coisas. Os dois jornalistas escrevendo coisas muito parecidas, dando uma certa conotação para a pessoa que pediu a nota de que ela estava certa. E eu vou resumir a história, porque ela é bem bizarra, assim. Na construção desse módulo, que é um módulo que tem, sei lá, 2 metros de altura, é um módulozinho pequeno para a pessoa entrar ali, só um espaçozinho para guardar material. Ali se trata de um bairro nobre, né, a Praia da Costa, tem alguns prédios chiques ali na frente daquela praia. Um daqueles prédios que ficava ali, que ficava exatamente em frente ao módulo, uma senhora que morava nesse prédio, não era nem do apartamento dela, porque do apartamento dela ela continuava vendo o mar. Ela estava chateada porque na hora que ela descia do hall de entrada do prédio dela, ela tinha perdido a vista do mar, uma parte da vista do mar. E aí ela escreveram uma nota no jornal, uma notícia, ela reclamando disso. Né, que ela não tinha nada contra o projeto estar ali, mas que ela achava um absurdo
as pessoas fazerem aquilo ali e não pedir autorização para ela do prédio, porque ela ia perder a parte da vista do mar dela. E é aquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? Todo mundo fala que não é preconceituoso, que não tem preconceito, até que de alguma maneira aquilo te afete, né? Então eu sei como é que te incomode de alguma maneira, mesmo que seja ridícula como essa. Aí a Joana ia ter uma reunião da Associação de Moradores, e ela me chamou para isso, só que eu dava aula na faculdade nessa noite. Eu falei, Joana, você faz o seguinte, você vai para a reunião, já que ela falou aqui na nota que ela não tem preconceito nenhum, e que ela até apoia o projeto, ele fala para ela passar um final de semana trabalhando como voluntária com vocês aí, para ver se ela topa, né? Para ela se mostrar tão digna assim de comprar o jornal para poder... Na verdade, ela não compra, né? A gente tem uma parcela da sociedade capixaba. Vitória Vila Velha é meio que uma cidade interior, né? Você conhece alguém que é dono do jornal, que o dono do jornal é o mesmo dono do shopping, são 5 famílias que comandam a cidade. Então é muito fácil dar um telefonema, né? E é igual a história do desembargador agora, né? Que falou pro cara lá do... assim, né? Então ela conseguiu uma nota porque ela era influente, provavelmente, mas com textos repletos de preconceito, e os caras do jornal dando razão à mulher. Aí ela foi para a reunião, falou que convidou, ela falou que não quis, foi para a justiça, então obviamente eles conseguiram. E, enfim, são histórias, né, que a gente acompanhou e que a gente batalhou muito, que a gente brigou muito, né, para que as coisas acontecessem como elas acontecem hoje. E é impressionante, Léo, você só em contar a história, quantas coisas que a gente consegue falar hoje, que você falando aí, eu fico terminando as situações que a gente já passou, e todas essas situações a gente sempre veio com muito preconceito em cima da gente. Não em cima da gente, mas pelo trabalho que a gente desenvolve. Querendo ou não, sim, nós temos que passar por cima disso dentro do Alves Cabral, né, porque você tem assim, associados que se incomodam, né, a gente tem que falar. Incomodo de a gente estar fazendo um trabalho ali. Hoje a gente tem a Porta da Jurema, no qual a gente está com pressa, né? Se Deus quiser, espero que esse ano a gente consiga fazer novamente. Só o fato de a gente colocar os cones ali, eles já olham com cara feia pra gente, porque nós estamos invadindo a praia deles. Né? Sim. A Porta da Jurema ali, atualmente, ela está até com uma nova Beverly Hills aqui de Vitória, né? Que tem a Beverly Hills aqui em Itapuã, Vila Velha, lá eles estão chamando de Beverly Hills também. Então a gente acaba que a gente está ali para incomodar mesmo. Então a gente continua incomodando, né, Léo, fazendo esse trabalho. A gente sempre teve uma preocupação, Charles, de conversar com as pessoas. Então eu adorava quando alguém sentava. A gente não foi muito de colocar cone no início, porque eu adorava quando chegava alguém e sentava na direção que a gente passava com as cadeiras, porque era um motivo que eu tinha de chegar perto da pessoa e falar, e conversar com a pessoa, assim, conscientizar. E a grande maioria, eu acho que todos, assim, caramba, eu não tinha percebido, foi mal, lógico que dá para chegar um pouco pro lado, né? Porque ali, por exemplo, na curva, sempre me incomodou muito aquela coisa da guarderia, ter aquelas coisas para o barco entrar e sair, né? Aquela coisa, ó, esse espaço aqui é meu, né? E como a gente foi para ali é um grupo também de pessoas que a gente teve muito problema no início, porque eles se sentiram invadidos numa área que, obviamente, para a gente é muito mais interessante a gente levar a pessoa numa reta, porque vários são pesados, a gente não precisa ficar mudando de direção, né? Então, a ideia é que a tenda fosse aberta, porque a gente gosta quando as pessoas vão lá para baixo e batem papo com todo mundo, interagem, usam o mesmo chuveiro, obviamente respeitando que é a preferência das pessoas com deficiência que estão ali, né? Mas sempre que a gente puder tirar os cercados e deixar tudo aberto, melhor. A gente espera que as pessoas, né, se conscientizem para isso. A ideia de deixar um espaço, né, ninguém tem que ficar ofendido por causa disso, porque é justamente para que se tenha um trecho que é o espaço de uma cadeira, né? A gente não abre um espaço tão grande, né? Não, mas é sempre bom estar ali e conversar. Na época, eu sugeri para a prefeitura que fizesse, falta pouco tempo, aí eu tinha falado. Uns 2 minutinhos só. Que a prefeitura fizesse um panfletozinho falando, ó, cerca de 20, né, entre 15 e 20% da população tem algum tipo de deficiência. No Espírito Santo isso corresponde a mais ou menos 500 mil pessoas. Só 5% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência
Ou seja, se é um espaço de atendimento para pessoas com deficiência, vamos conscientizar aquelas pessoas que estão ali para que elas se acostumem a usar o mesmo espaço e que elas entendam o que é acessibilidade, o que é desenho universal, o que é inclusão. Né? Uma forma que a gente também tem de chegar à sociedade e trazer eles para aprenderem com a gente. Então, quanto mais ações a gente conseguir de promover ações que a população que frequenta a praia ali participe também, é muito legal, porque é uma forma que a gente tem de educar as pessoas que normalmente não sabem das coisas porque não foram informadas. Né? Bom, vai acabar agora, tem menos de 20 segundos, Léo. Eu queria agradecer muito a vocês. A Elô tá mandando a gente voltar. A gente marca outra. Marcaremos outra, tem muita coisa para falar ainda. Olha, um abraço gigante para você, meu querido. Muito obrigado por ter aceitado isso aí, tá? Um beijão para você. Obrigado pelo convite. Lelê, um beijo, saudade, Lelê, aparece. Tá todo mundo aí. A gente vai falando aqui, dando tchau. Voltamos pro bis, cara. Voltamos pro bis, não precisa esperar outro dia, tá massa, né? Ficou com aquele gostinho de Pedrão! Ó, Pedrão, tem tanta coisa que a gente precisa falar, por que não? Acho que a gente não precisa nem levar uma hora a mais, mas que a gente consiga, pelo menos... Não, só para fechar, Até porque é importante a gente falar das nossas perspectivas para o futuro e de como é que as coisas estão hoje, né? Perfeito. A gente falou muito do passado, né? Uhum. Léo entrando, Marquinhos tá num fogo para voltar a treinar, tá doido para pegar o Covid. Botou lá no grupo lá que vai voltar a treinar. Ele falando, até uma coisa importante a gente falar, né, Charles? Assim, a gente trabalha com pessoas que estão no grupo de risco, né, cara? Sim. Então, Vitória deu uma... tá estável, né? Assim, não tem aumentado muito o número de casos, mas a quantidade de pessoas que estavam morrendo continuam morrendo. Então, tipo assim, não é que parou de morrer gente, é porque estavam morrendo 100 por dia, continuam morrendo 100 por dia. Exatamente. Isso é tão preocupante quanto qualquer outra coisa. Então, a gente vai analisar, né, esse processo aí de realmente de queda do número de casos, porque... Oi? Porque a gente tem muita responsabilidade, né? Porque, assim, de maneira direta, é a responsabilidade que a gente tem, né, que as pessoas que governam a gente, que o presidente, por exemplo, devia ter, que as nossas sugestões ou as nossas atitudes, elas levam as pessoas a serem colocadas em risco. Então, por mais que eu fale, lá na piscina já foi provado que o cloro, a piscina clorada é um ambiente que não transmite o vírus, que aqui a gente vai colocar um em cada raia. Tá, mas essa pessoa, ela sai de casa, ela pega um ônibus, ela tem contato com outras pessoas no caminho. São muitas coisas, cara. E eu tenho responsabilidade por isso, né? A gente tem essa responsabilidade por tudo que acontece nesse momento. E a gente está trabalhando com pessoas, grande parte delas, que estão no grupo de risco. Então, a gente tem que agir de forma responsável mesmo, de falar assim, por mais que você queira, você não vai voltar agora. Né? Então, o Marquinhos, por exemplo, ele pode treinar na rua, já está cansado de ouvir que ele não devia fazer isso, mas na piscina, olha quem entrou aí, meu amor querido. Muita saudade. Ela estava na anterior, não, né? Não sei se ela estava na anterior, não. Pelo menos ela chegou aqui agora, entendeu? Nossa, ela, passando essa pandemia, a gente tem que marcar um encontro nosso, né? Pra gente dar muitos abraços. A gente fala, temos tanta gente pra gente poder reencontrar. Imagina quando acabar essa pandemia, vai ter que ser feita uma agenda para quando a gente... Verdade. Só para dar abraço. E aí a gente está avaliando as coisas, né? Como a gente tem essa coisa de ter dado uma estabilizada, a gente está ouvindo algumas notícias aí sobre a vacina. Então está no momento da gente começar a pensar, a se animar para pensar em voltar, né? Mas não voltar semana que vem, ou, né? Eu acredito que com os atletas a gente consegue voltar talvez daqui a um mês aí, e com as aulas mais para frente. Porque com os atletas é uma quantidade menor, a gente consegue realmente colocar um por raia, não tem aquele contato de ter que ficar segurando, né? Com a iniciação a coisa é um pouco mais complicada. Eu também acho. Então, a gente não tem perspectiva para os atletas, eles sabem, não tem perspectiva de competição nenhuma para esse ano. Então,
segurar mais um pouquinho, de repente procurar coisas para tratar da cabeça, para segurar as pontas, porque realmente não é fácil ficar em casa. Então, aqui, Léo, eu queria que a gente pudesse explanar um abraço quentinho de Lelê aí. Eu vou dar um abraço quentinho em você, Lelê. Por exemplo, eu fico imaginando assim, quantas pessoas, quantos alunos, eu imaginava, quantos atendimentos que a gente começou a fazer e a perspectiva que tiveram. Por exemplo, eu posso citar aqui, Poliana pode lembrar junto comigo, Heloísa, né? Flávio, que hoje em dia eles despontaram para outras coisas. Eu tenho também a própria Natália, né? A Natália, ela ficou menos de uma semana, demorou muito tempo para que a gente pudesse ver uma perspectiva, né? Eu lembro com a Heloísa, cara, quando eu comecei a colocar a Heloísa realmente para poder nadar, a primeiro momento que ela deu a primeira abraçada dela, eu falei assim, epa, o que é isso? Que braçada é essa que essa mulher tem? Ah, Jô, tio Jô chegou aí. Jô, querido. Jô, meu querido, os estagiários que passaram por nós, que vão ser eternos, né? Então, essa perspectiva que eu queria que você explanasse para a gente, né, aproveitando a live, que foi para isso mais ou menos que a gente chamou, que a gente tem um início ali, né? E é uma perspectiva de dar para o paradesporto que, assim, virar um atleta não é para qualquer um, não é? Você tem que ter realmente um desempenho seu, você tem que realmente ter uma disponibilidade para isso, né? Não quer dizer que eu vou dizer que um aluno meu vai entrar na iniciação que ele vai virar um atleta, né? A gente tem que ter uma responsabilidade até em falar isso, né? Mas que isso está em aberto, porque se você parar para perceber, o Pedro e o Almir, os professores que estão à frente da iniciação, junto com os estagiários, com a Jefferson e com a Gabi, a gente acaba se transforma em olheiros, né? Tanto para as Paralimpíadas escolares, como, de repente, essa pessoa que chega para a gente cru e a gente consegue, de repente, ver uma perspectiva que é chegada para você. Léo, dá uma olhada aqui, Eric, dá uma olhada. Cláudio, dá uma olhada, ver se dá perspectiva. Então, Eric, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você puder. Então, a gente já passou, a gente meio que faz parte de uma construção de uma história, né, Charles? Assim, porque a gente viveu uma transição de uma época que todo mundo que entrava na natação, que tinha uma deficiência, a gente de alguma maneira considerava que essa pessoa poderia viajar para uma competição, porque não tinha tanta gente assim, a gente fazia um trabalho ali que já sobressaía. E a gente acompanhou uma transição histórica de que hoje realmente a gente consegue falar assim, ó, você vai ser um grande nadador se você quiser, a natação te traz um monte de benefício, você vai conseguir evoluir na sua técnica, mas para você se transformar num atleta, você vai precisar de outras coisas que não necessariamente você vai ter. Isso não tem que fazer com que essa pessoa se desanime ou saia da natação. Assim como acontece no esporte convencional, muitas pessoas entram para praticar o esporte como atividade física, como qualidade física, como desenvolvimento psicomotor, e a grande maioria sabe que não vai ser atleta, né? A natação, inclusive, é uma das entradas maiores de crianças, né? A modalidade esportiva mais procurada por pais para crianças é a natação, mais até do que futebol. E a gente tem ali 1% tendo ali um perfil que pode se transformar num atleta, né? Principalmente quando esse menino faz aula num espaço que já tem ali uma equipe. A grande maioria das pessoas entra nas escolinhas perto de casa, né? Por um acaso, a gente começou a trabalhar com a natação para pessoas com deficiência dentro de um clube competitivo. Por acaso. E que de alguma maneira isso cria uma expectativa para as pessoas que estão ali de que quem inicia na natação ali, consequentemente, tem que se transformar num atleta. E não. Hoje a gente já consegue saber que, ó, você é legal, você nada, quero que você continue nadando com a gente, mas a pessoa, até quando ela vai para uma primeira competição, ou quando ela tem muita vontade, ela vê que a coisa não é tão simples assim, né? Porque para você ser atleta hoje, dependendo da classe, né, as pessoas descobrem até que começar com uma idade mais tardia já não é mais suficiente. Né, as classes mais altas se aproximam muito da natação convencional. Então, se você não iniciar ali uma idade ali por próximo de 10, 12 anos,
você já vai ficar para trás, né? Os atletas de classe mais baixa não, dá para começar mais tardio. Então, eu sempre tive isso muito claro, assim, e às vezes a gente não consegue passar isso para as pessoas. E a gente foi esses exemplos que você deu. Alguns se transformaram em atletas, mas todo mundo que entrou ali, de alguma maneira, teve a vida melhorada a partir do momento que começou a fazer a natação com vocês ali inicialmente. Uns passaram a treinar com a gente, outros viram que, poxa, eu consigo sim mostrar que o meu corpo é funcional, que dentro d'água eu tenho essa sensação de liberdade. Quantas vezes a gente já viu lá o Matheus e o Ezequias ser colocado na água na posição vertical e eles perceberem que eles conseguem se locomover na posição vertical, como se estivessem em pé, e com o movimento pouco que eles têm, eles conseguem andar ali. E tanto que eles chamam esse exercício de andar, de caminhar, né? Uma pessoa, 2 meninos com artrogripose, que na cadeira de rodas só conseguem mexer a cabeça. Então isso é acima de qualquer coisa, né? Não tem a ver com ir para o pódio ganhar medalha, tem a ver com uma medalha que é maior, que é perceber que mesmo com a deficiência você consegue, por conta da prática da atividade física e a natação, que é muito forte nisso, né? Uma qualidade de vida que não existia, né? Permite um contato com pessoas, amizades novas, sair de casa todo dia para fazer uma atividade, perceber o corpo em movimento, né? A melhora fisiológica que ocasiona no corpo, na circulação, né? Sair daquela posição sentado, deitado que você fica o dia inteiro. Então é uma saúde física e mental que todo mundo teve benefício. E isso começa com o trabalho de vocês. Com o Pedro, que é um profissional que eu admiro muito, a gente cansa também, não se cansa de falar do trabalho maravilhoso que o Pedro faz. A gente só sente pena do Pedro não trabalhar à tarde com a gente. Né? Mas imagina ter Charles, Pedro e Almir ali trabalhando à tarde, e Gabi como estagiário. Dream Team. E aí, para fechar com a chave de ouro, tem a Poli ali coordenando vocês como de volta ali. Aí Cara, olha que a gente joga pro universo, é claro que acontece, porque eu não imaginava voltar para o Paradesporto, tá? As coisas, verdade. Você sabe que as coisas aconteceram de uma forma inimagináveis. E eu tô ali de volta, entendeu? Quem sabe, Poliana, de repente, né? O universo mesmo. Quem sabe? Quem sabe? A gente tentou abrir umas frentes novas, né, Charles? A gente teve agora, foi cessada, que foi essa contratação do comitê minha e do Fairo, para a gente trabalhar no projeto de centro de referência, que cada estado ia abrir a gente conseguiu abrir aqui. E paralelo a isso, a gente deu entrada na lei de incentivo, né, e a gente foi contemplado, que era um sonho de muitos anos. E esse projeto da lei de incentivo contempla a contratação de muitos professores, porque a nossa ideia é a gente atender um número grande de pessoas, né, muito grande de pessoas. A gente fez um projeto enorme, que se a gente conseguisse captar todo esse dinheiro, a gente ia conseguir ter o projeto nosso no nível que a gente nunca teve, de atender cerca de 300 a 400 pessoas ao mesmo tempo, né, com contratação de muitos professores, muitos estagiários, e a gente conseguiu isso, né? Voltando aí da pandemia, a gente vai continuar trabalhando nisso, porque eu acho que é um caminho que a gente tem para seguir, né, tendo mais professores contratados, com salários mais dignos, né? Eu acho um absurdo o trabalho que a gente se propõe a fazer, ganhar R$ 1.300 por mês. Mas enfim, ainda bem que também durante a pandemia a gente conseguiu manter isso daí pela prefeitura, né? Porque a gente também manteve, né, um trabalho quase que diário aí com os nossos alunos e atletas. Mas a gente tem perspectivas boas aí para o futuro, né? A gente tem a ideia de fortalecer ainda mais a equipe, né? A gente tem, pelo trabalho que a gente faz, a gente tem um reconhecimento muito grande de muitos atletas, inclusive de seleção brasileira, que fala, pô, se eu conseguisse uma ajuda de custo de R$1.000, eu ia para ir treinar com você, para treinar com a equipe de vocês. Então a gente quer ter essa estrutura, porque a gente tem, o que falta é só um pouco de recurso financeiro, porque o know-how, a capacidade técnica que a gente desenvolveu, com essa estrutura de construção da entrada de um aluno até chegar no alto rendimento, com os profissionais que a gente tem para fazer essa ponte, poucos lugares no país têm.
A gente tem entidades, por exemplo, que tem uma estrutura que são melhores do que a gente em nível de colocação. Os caras recebem muito dinheiro, mas se o dinheiro acabar, acaba tudo. Praticamente, eu vou te falar que talvez a nossa e mais uma, que eu nem sei qual, é uma entidade que funciona mesmo se acabar todo o dinheiro. Que resiste a gente sabe tudo. Que a gente vai continuar. Então, se a gente tiver dinheiro, cara, que esses caras têm, a gente vai ter o dobro de resultado que eles têm. Porque a gente tem uma base consolidada ali de nível de capacidade técnica dos profissionais e de know-how e de história. Né? A nossa entidade existe há 20 anos, cara. A gente já passou por muita coisa. Então a gente sabe onde a gente errou, onde a gente pode acertar, os caminhos, né? A gente tem atletas que são muito amigos, parceiros, alunos, pais de alunos que são muito parceiros também. Sim, sim, né? Isso. Pais de alunos são extremamente parceiros, muitas vezes, né? E sempre nos ajudou muito. Exatamente. Né? Olha, Léo, eu acho que a gente não... Mas está falando que a gente chega até a Lua. E a gente vai ampliar, a gente vai abrir uma... na verdade, até conversa sobre isso, Lelê. Da gente montar um braço nosso da CPD em Guarapari. Nossa. Quem sabe a gente consegue depois, fortalecendo, a gente ampliar para polos com apoios de prefeitura ou de empresas que queiram apoiar a gente, né? Vitória, Vila Velha, Guarapari. Cara, isso é muito bom para todo mundo, né? Uma pessoa com deficiência que paga seu imposto, saber que ela, no município dela, tem um projeto de praia acessível, tem um projeto que atende a prática de iniciação esportiva para ela ou para o filho dela, né? A pessoa se sente mais digna, né? Isso é muito importante. Bom, Léo, eu acho que já deu para a gente poder dar mais. Fechou com chave de ouro, né? A gente foi lá, viu que ficou... Precisava desse final. Precisava. Te agradeço muito mais uma vez, né? Isso aqui ficou... Eu estava tão nervoso, mas eu não imaginava que ia ser tão tranquilo poder estar falando isso, né? Não, maravilhoso. E a gente, com certeza, esse momento está fazendo a gente ficar mais unido, mais forte, e quando a gente voltar, a gente vai voltar bem melhor. Exatamente. Quando a gente parou. Exatamente. Léo, olha, um beijo enorme em você, um abraço a todos, um carinho a todo mundo que ficou com a gente aí, valeu mesmo. Beijo a todos. Valeu, galera. Tchau. Abraço.